Graça e paz, shalom, bom dia. Aqui quem vos fala é o pastor Anderson Silva, da Igreja Voz Church. Quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias. Estamos agora debaixo de uma palavra, e é uma palavra que vai manter você de pé. Para andar com o Senhor não basta somente frequentar uma igreja, colocar um crachá dizendo que é cristão. Precisa ser ministrado pelo próprio Espírito Santo. O tema de hoje desse podcast é justamente ministrar os dons de uma forma ungida e poderosa. A Bíblia fala que nós precisamos buscar com zelo os dons espirituais. E qual é o benefício de uma igreja toda voltada para a oração? Qual o benefício de uma igreja voltada com seus olhos para a unção do Senhor? Qual o benefício de uma igreja ser transformada pela glória de Deus? Qual o benefício de termos uma igreja trabalhada no Espírito Santo de Deus, de forma que esta igreja não fique nem morna, nem fria, mas cheia do Espírito Santo? A Bíblia fala que é uma ordem. Ser cheio do Espírito Santo é quase que um mandamento. Jesus diz: ficai em Jerusalém, ninguém sai, até que do alto sejam revestidos de poder. Nem todos os que possuem os dons possuem a unção do Espírito. Nem todos que cantam carregam o óleo da presença de Deus. Nem todos que pregam carregam o óleo da libertação. O dom pode ser apenas o dom do ministério, a função do ministério. Mas existe uma diferença, existe uma graça, dada por Deus. Existem muitos profissionais do ministério, e existem aqueles que foram separados para o ministério. Então, a unção, ela vem justamente com a graça, agindo através de você para mudar ambientes. Então, o homem ungido de Deus, aonde ele vai, porque os ambientes são marcados por território espirituais. Quando Jesus entra ali para libertar o endemoniado em Gandaréia, os próprios demônios falaram: o que queres conosco antes do tempo, ou seja, antes da vindoura do Senhor. Então eles estavam ali naquele território, naquele caminho, ninguém passava. Quem passava era machucado, o demônio batia nas pessoas. E aí, como eles são territoriais, eles pedem para Jesus, eles imploram para o Senhor para que não os envie para o Hades. Isso nós vamos aprender mais lá na frente, o significado do Hades, do inferno, essa diferença. Então aí eles pedem para que não nos enviem de volta. Então eles vieram de lá. Então nos envie de volta, não nos envie de volta, então, mas envie para a manada dos porcos. Logo Jesus concedeu, Tá bom, vá lá. E os porcos desceram despenhadeiro abaixo. Grande foi o prejuízo e houve-se um reboliço na cidade, porque os donos dos porcos ficaram temorizados e pediram para Jesus sair daquela cidade. Então, quando o Espírito está atuando através de você, então ali temos um homem ungido que muda o ambiente. É notório que aonde você vá, que você carrega a lamparina, a luz, as trevas irão se incomodar, as trevas irão questionar, as trevas irão se agitar.
Existem ambientes aonde um homem de Deus ungido entra, que muda-se o ambiente. Na hora que ele pega o microfone e começa a pregar, a gente sente que muda o ambiente. Na hora que ele pega o violão e começa a tocar, muda-se o ambiente. Na hora que o ministro ungido de Deus começa a dançar, muda-se o ambiente. Então existe sim uma enorme diferença entre dom e unção. Temos os dons, mas se nós não buscarmos a unção, a separação, a oração, os homens de Deus, todos os homens de Deus que andaram em intimidade com Deus, eles oravam nas madrugadas. Os homens de Deus que andavam com Deus, eles andavam em separação, eles eram separados. Eles fugiam das mesas dos escarnecedores. Jesus recebia publicanos? Recebia. Andava com publicanos? Recebia. Foi chamado de beberrão e glutão? Foi. Mas Jesus mudou a vida de todas essas pessoas que chegaram com esses vícios, com essas malésias, com esses problemas. Eles foram transformados. Então, um dom, ele enche uma cidade. Nós lemos no podcast anterior que Samaria, por completo, recebeu a palavra do Evangelho. Então imagine um estádio lotado, dons enche estádio. Mas isso não quer dizer que o ungido com os dons, com os talentos, com a fama, né? Ele pode muito bem entreter as pessoas a tal ponto que elas não perceberão se aquilo é ou não poder de Deus. Um show gospel. Muitos cantam, muitos famosos. Mas isso não quer dizer que a vida deles está derramada e cheia de poder de Deus. Deus deu o dom. Ele vai fazer com o dom que ele quiser. Tanto é que muitos se desviam, continuam famosos, adorando a Satanás, servindo a Satanás, mas Deus não arranca deles o dom. Deus não arranca deles, porque o dom é irrevogável. Só que Deus deu o dom para o homem glorificar o Espírito de Deus. Então, um dom vai agitar as pessoas, agitação, movimentação. Isaías 10, 27, lemos que a unção é a que quebra o jugo. Então, as pessoas podem ser ministradas através dos dons, mas somente a unção quebra jugos. Jesus pregava de forma ungida, amém? Atos 10, 38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus foi ungido para pregar com poder. E ele disse, o próprio Cristo disse: eu vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e se alguma coisa maléfica vos ingerir, não acontecerá mal algum, porque eu estou vos dando poder. E ele também diz: aguardai, esperai em Jerusalém, até que do alto desça poder de Deus, manifestação de Deus, presença de Deus, unção de Deus. Então muitas pessoas têm um dom para pregar, mas não estão preparadas e ungidas pelo Espírito Santo para pregar. Então o que vai acontecer? Somente letras vazias, somente palavras vazias. Mesmo assim, a palavra se prega por si só. Muitas pessoas irão ser tocadas. Então muitos têm dom para cantar, para ministrar o louvor, mas não estão ungidos para trazer a presença. Simplesmente cantam, mas não estão ungidos para trazer a presença. Então não podemos ministrar na força do talento. O talento vai até certo ponto. Não podemos pensar que apenas ter o talento basta. Precisamos buscar o Senhor. Apenas cantar bem, pregar bem, basta. Não basta. Tem de ter lenha. E na lenha tem que ter fogo. Amém? É preciso crer. É preciso se mover através do Espírito Santo. Então não podemos pensar que o nosso ministério é a nossa vida sem
que a nossa vida do ministério sobrevive sem unção, sem fogo do Espírito. Logo cairemos no pecado do orgulho. Um homem que não tem o fogo do Espírito e que não tem unção, mas tem o dom, ele vai cair no pecado do orgulho, do ego. O ego dele vai ser extremamente grande. Só ele tem ministério, só ele canta, só ele dança bem, só ele prega bem. Quando ele desce dos altares, como é que foi? Não vira uma ministração, na verdade vira uma apresentação. Unção é abrir um frasco de perfume e todas as pessoas à sua volta sentirem. O frasco é você e o perfume é a unção de Deus. Uma coisa que aprendi sobre unção: só sabe quem tem unção, quem tem unção. Raramente os crentes de hoje sabem a diferença entre alguém ungido por Deus e alguém separado. Sabe por quê? Porque estão sem unção. As pessoas de hoje, elas não têm unção. Elas cantam bem, pregam bem, mas as pessoas não querem pagar o preço de entrar no lugar secreto, no lugar de unção, no lugar de milagres, no lugar de busca, a menos que essas pessoas também não estejam nesse mesmo mover. Mas pastor, como consegue unção? Como se consegue unção? Mais na frente vamos aprender. Existem meios de conseguir unção. Existem meios de nos tornarmos ungidos, cheios da presença de Deus, cheio da glória de Deus, cheio da majestade de Deus. Precisamos ter fé, porque quando a fé ela vem sobre nós, o Espírito Santo também vem sobre nós e nós somos transformados de glória em glória, movidos de glória em glória, restaurados de glória em glória, trabalhados de glória em glória. Então, não basta simplesmente ser bom, não basta simplesmente ser bom no que Deus te chamou, você precisa pagar o preço. Jesus disse: negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Seguir a Deus é separar, nos separar. Amém? Vocês nunca vão me ver numa roda de conversas torpes, de palavras torpes. Nunca vão me ver numa roda de mexericos. Vocês nunca vão me ver. Mas porque as coisas não chegam até você, pastor. E eu nem quero que chegue. Porque não é um problema meu. Não fui eu que criei o problema. O meu problema é pregar o evangelho. O meu problema é servir o Senhor. O meu problema é me separar para santificar. Então, se você não está se separando e se santificando, você está se sujando com algo que não vem de Deus. E uma coisa que quebra a unção, querido, é justamente estarmos em ambientes onde não glorificam Deus. Estarmos em rodas de conversas que não glorificam Deus. Estamos em rodas na igreja que não glorificam Deus. Estamos vivendo uma vida dupla, uma vida escondida. Uma coisa somos na igreja, outra coisa somos em casa. Estamos vivendo um fogo amigo, né? O que é um fogo amigo? Estamos machucando os nossos irmãos com os nossos pecados. Então tem muita gente que escuta mais do que fala. E o ungido de Deus, você pode perceber que ele mais ouve. Jesus sempre perguntava às pessoas: o que queres que eu vos faça? Eu quero vos ouvir. Abra a sua boca e fale a sua necessidade. Então, o homem ungido de Deus, a mulher ungida de Deus, ela vai mais ouvir do que falar. E ela não vai se misturar com o óleo queimado no motor do carro. Óleo novo, é transparente, é bonito. Depois de vários quilômetros, milhares de quilômetros, o óleo se torna tão preto como uma borra de café. Então eu quero que Deus abençoe a sua vida e antes disso eu quero orar por você. Pai Celestial, eu sei que tem muitas vidas que estão aqui precisando desta palavra.
Eu sei que tem muitas famílias precisando dessa palavra. Pai Celestial, vai agora tocando nos lares. Pai Celestial, vai agora fortalecendo a casa, fortalecendo a família, restaurando eles estão indo para trabalhar. Pai Celestial, vai trazendo cura, libertação sobre a casa, sobre os lares. Vai enchendo os nossos lares com a sua presença, com a sua glória. Espírito Santo de Deus, visita essa casa agora. Envia anjos até esse lar agora. Vai nos dando um dia de tarefa, mas também um dia de milagres, um dia de cura, um dia de sinais, um dia de prodígios. Abre as comportas, quando nós ligarmos a chave do nosso carro, nos leve em paz, em segurança. Abre as portas daquele que trabalha com prestação de serviço, daquele que trabalha com turismo. Abre as portas daquele que está desempregado. Abre as portas daquele que está precisando, Senhor, congregar, voltar para uma igreja. Toca agora no desviado, Senhor, que está me ouvindo. Não vou falar nem desviado, vou falar aquele que está distante do Senhor. Toca naquele que se frustrou com a igreja, que entristeceu-se com a igreja, que tem visto mais coisas negativas na igreja do que as coisas maravilhosas que a igreja pode providenciar, porque eu sei que a igreja é forte, eu sei que a igreja de Jesus, ela foi manifestada em poder e em força. O próprio Jesus disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre mim, esta rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, se o inferno está prevalecendo contra aqueles que têm unção, aqueles que têm dom, mas não têm unção, aqueles que frequentam, mas não estão ungidos, Senhor, reveste, traga revestimento, como diz lá em Efésios 6, haja um revestimento, não deixe que o inferno engula essas pessoas. Como nós temos visto tantas mortes, como nós temos visto tantos sinais nos céus. Ontem teve sinais nos céus, o sol estava diferente dos outros dias. Na China também teve sinais nos céus, vários sols, vários reflexos. Deus tem movido a atmosfera, né? Joel 2:28 diz que haverá sinais nos céus, que a lua se converterá em sangue. Então a volta do Senhor é próxima, Jesus está voltando, mas Jesus precisa voltar e encontrar homens e mulheres ungidos, pregadores ungidos, homens e mulheres cheios da unção, que preguem no mover do Espírito Santo, que não se vendem, que não façam da sua igreja comércio, barganha agora nas eleições, vendendo, Senhor, as suas ovelhas para candidatos de prefeitos, vendendo as suas ovelhas para candidatos de vereadores, homens cheios do Espírito Santo, sabendo que a igreja é um governo espiritual, é um sistema espiritual, é um organismo vivo e poderoso para quebrar cadeias, porque a unção, a Bíblia diz que ela quebra julgos. A unção, ela é poderosa para quebrar julgos. Então, eu quero declarar em nome de Jesus um quebrantamento no seu coração.